Oi, gente, graça e paz. Tudo bem com vocês? Gente, eu trouxe aqui uma oração para compartilhar com vocês. O nome dessa oração é Através do Filho. E a oração diz assim: Pai, hoje eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes oro sem realmente compreender o peso de falar em nome de Jesus. Perdoa-me pelas vezes em que transformei a oração apenas em uma lista de desejos ou em palavras repetidas, sem profundidade. Eu não quero usar o nome de Jesus como uma fórmula, mas viver em verdadeiro alinhamento com a vontade do Filho e com aquilo que glorifica o teu coração. Senhor, ensina-me a orar com sinceridade, submissão e dependência. Que minhas palavras não nasçam apenas das minhas emoções ou dos meus interesses, mas do desejo de viver aquilo que Cristo viveria. Quero aprender a buscar primeiro o teu reino, confiando que a tua vontade é perfeita, boa e muito maior do que qualquer plano que eu poderia construir sozinho. Jesus, obrigado, porque é através de ti que eu tenho acesso ao Pai. Eu reconheço que não chego diante de Deus pelos meus méritos, mas pela graça derramada na cruz. Que eu nunca me esqueça de que tu és o caminho, a verdade e a vida, e que toda oração verdadeira passa primeiro por um coração rendido à tua presença. Espírito Santo, transforma minha maneira de orar, examina minhas intenções, corrige meus desejos e molda meu coração segundo o coração de Cristo. Que minha vida não seja guiada apenas por vontades pessoais, mas pela busca constante daquilo que o Senhor deseja fazer em mim e através de mim. Ensina-me a ouvir mais, confiar mais e descansar mais na tua direção. Quero viver como alguém que carrega o nome de Jesus com reverência, amor e responsabilidade. Que minhas orações sejam um reflexo de intimidade contigo e não apenas pedidos vazios. E que acima de todas as coisas, a minha maior vontade seja ver a tua vontade se cumprindo em mim, na minha vida e no mundo ao meu redor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a 2 Samuel, abra sua Bíblia em 2 Samuel,
2 Samuel, capítulo 9. Segunda Samuel, capítulo 9, nós vamos ler do versículos 1 ao 13, tá bom? 2 Samuel, capítulo 9, versículos 1 ao 13. Segunda Samuel, capítulo 9, versículos 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Davi e Mefibosete. Uma introdução dessa parte diz assim. Davi tinha prometido a Jonatas, filho do rei Saul, que ele trataria com bondade os seus descendentes. Referência 1 Samuel capítulo 20, versículos 14 a 17. E agora ele estava cumprindo a promessa. E o versículo 1 inicia assim. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. Às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Na casa de Maqui, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão, diante de Davi, em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, às suas ordens, senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: Eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e à sua família. Você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão. Para a família do seu patrão Saul, e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar.
Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto com o rei. Vamos para algumas referências e comentários do capítulo 9, versículos 1 ao 12. Capítulo 9, versículo 3. Filho de Jonatas, aleijado dos 2 pés. Referência: 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Capítulo 9 de 2 Samuel, versículo 4. Lodebar, cidade situada na região de Gileade, no lado leste do rio Jordão. Referência: 2 Samuel, capítulo 17, versículos 27 a 29. Capítulo 9, versículo 8 de 2 Samuel. Um cachorro morto. Referência: 1 Samuel, capítulo 24, versículo 14. Capítulo 9, versículo 11. Junto com o rei. Segundo uma versão antiga, o texto hebraico traz: junto comigo. Capítulo 9, versículo 12. Mica. A lista dos filhos e netos de Mica aparece em 1 Crônicas, capítulo 8, versículos 34 a 38. E é isso, gente. Referências e comentários de 2 Samuel, capítulo 9, versículos 1 ao 12. Aliás, de 1 ao 13. Vamos. E o versículo em destaque é o versículo 13, que diz assim: Assim Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto com o rei. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo. Mefibosete não tinha uma bela aparência para uma mesa real. Ainda assim, ele tinha um lugar constante à mesa de Davi, porque o rei podia ver em sua face os traços do amado amigo Jonatas. Como Mefibosete, podemos chamar ao Rei da Glória. Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Mas ainda assim, o Senhor nos favorece com uma relação familiar com Ele, porque vê em nosso semblante os traços de seu ternamente amado Jesus.
povo do Senhor é querido por causa de outro. Tal é o amor que o Pai tem por seu unigênito, que por causa dele eleva seus humildes irmãos da pobreza e do banimento para o companheirismo da corte. A categoria de nobreza e a provisão real. Suas deformidades não deverão lhes roubar seus privilégios. Imperfeição não é empecilho para a filiação. O defeituoso é tão herdeiro quanto se ele pudesse correr como Azael. Nosso direito não manqueja, nosso direito não manqueja, embora nossa força possa cambalear. A mesa de um rei é um lugar nobre para esconder pernas defeituosas. E no banquete do Evangelho, aprendemos a nos gloriar nas enfermidades, porque o poder de Cristo repousa sobre nós. Entretanto, graves imperfeições podem danificar o interior dos santos mais amados. Aqui está uma pessoa aprazível a Davi, mas por ser coxo de ambos os pés, não pôde ir com o rei quando ele fugiu da cidade. E por isso foi difamado e maltratado por seu servo Ziba. Os santos cuja fé é fraca e cujo conhecimento é pequeno são grandes perdedores. Eles são expostos a muitos inimigos e não podem seguir o rei para onde quer que ele vá. Essa doença frequentemente é decorrente de quedas. Maus cuidados durante a infância espiritual normalmente fazem convertidos caírem num abatimento do qual nunca se recuperam. E o pecado, em outros casos, fazem ossos serem quebrados. Senhor, ajuda ao coxo a saltar como um cervo e satisfaz todo o teu povo com o pão de tua mesa. Amém. Vamos continuar a leitura em Salmos. Salmos de número 130. Oração pedindo a ajuda de Deus. Uma introdução desse salmo diz: Salmo de súplica. Referência: introdução do Salmo 3, versículo 1. De um israelita que confessa os seus pecados e os do seu povo e pede perdão. Ele fala sobre a sua tristeza nos versículos 1 a 4, aguardando a resposta de Deus, versículos 5 e 6, e termina convidando o povo a confiar sempre em Deus, versículos 7 e 8. Este é o 6º salmo penitencial, referência Salmos de número 6.
E o Salmos inicia assim: Canção de Peregrinos. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer. Mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 130. Salmo 130, título hebraico, referência Salmo 3, versículo 5. Salmo 130, versículo 3. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? O salmista confessa que a misericórdia de Deus é o que mantém a aliança ou o relacionamento entre Deus e o seu povo, e não a rigorosa justiça de Deus. Referências: Salmo 143, versículo 2 e Jó, capítulo 4, versículo 17. Salmo 130, versículo 4. Tu nos perdoas. Referências: Salmo 32, versículo 1. Salmos 86, versículo 5. Isaías, capítulo 55, versículo 7. E Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Salmo 130, versículo 5. Aguardo ansioso a ajuda de Deus. Confio na sua palavra. Deus promete salvar todo aquele que arrependido pedir a sua ajuda. Referência: Salmo 37, versículo 40. Ele é fiel à sua palavra, isto é, à sua promessa. Referências: Salmos de número 119, versículo 38 e Salmos 119, versículo 74. E por fim, Salmos de número 130, versículo 8. Ele salvará. Deus perdoa os pecados das pessoas e as salva das consequências dos seus pecados. Referências: Salmos de número 32, versículo 5. Mateus, capítulo 1, versículo 21. E Tito, capítulo 2, versículo 14.
E é isso, gente. Referências e comentários do Salmos 130. Que Deus os abençoe.